Bom dia a todos, o meu nome é Dalvo, hoje é 10 de abril de 2015, são 7 horas e 47 minutos. Vamos dar continuidade à leitura do livro Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos falar do capítulo 18, a oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram os seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O pescador simples e generoso, tentando em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando contudo indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus, com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com a tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar
para prover a subsistência. Quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros, como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes, ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos.
Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus lhe revelara, dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: Seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens na fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compreensões e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Amém.